Bem, olá a todos. Eu vou apresentar sobre a minha aplicação do meu artigo de graduação do curso de Sistema de Informação do Centro Universitário do Rio de São Francisco. Este vídeo, ele apresenta um sistema de chamadas institucionais desenvolvido para organizar e padronizar um fluxo de solicitações internas entre setores de uma instituição em específico. Antes de seguir para o sistema, eu vou contextualizar um pouco e apresentar o problema. Durante o desenvolvimento do meu trabalho, eu estudei a realidade de uma instituição em específico e observei alguns processos internos ainda era realizado de forma manual, como vocês conseguem ver aí na imagem. Dessa forma, ficou evidente uma fragilidade no fluxo de comunicação entre os setores, principalmente no registro e acompanhamento das solicitações internas. As solicitações internas entre os setores, elas não possuíam um registro de histórico e dependia de comunicações informais, como bilhete e conversas diretas. A partir desse cenário, não havia um controle de prioridade e não era possível acompanhar o andamento dos chamados. Isso gerava atrasos, retrabalho e até perda de informações. E dessa forma, eu resolvi desenvolver a minha aplicação em cima de resolver esse problema. Bem, retornando, essa seria a nossa tela inicial do sistema. Já de cara a gente tem duas opções, que seria a área técnica e os últimos chamados. Os últimos chamados eu vou deixar para explicar um pouco mais à frente. Seguindo aqui para a área técnica, essa seria a nossa tela de autenticação, onde o usuário ele colocaria o login e a senha. O acesso ao sistema ele é previamente definido no código-fonte, com login e senha configurado internamente por setor. Ao realizar login, temos aqui salvo, por exemplo, Coinfra. Ao realizar login, a gente disponibiliza as duas opções, que é abrir chamada e o painel técnico. O painel técnico seria onde registra os chamados que o setor recebe. Eu vou começar aqui em abrir chamado, mostrar na prática como funcionaria. Ao abrir chamado, a gente vai preencher o formulário, que seria o local da sala. Exemplo, vou colocar sala 1. Aqui em setor responsável seria qual setor direcionaria este chamado. Eu vou colocar como exemplo o setor da limpeza. Aqui eu vou colocar uma descrição que seria remover caixas em frente à sala. Aqui eu marco se tem urgência ou não no chamado, vou marcar sem urgência e vou enviar o chamado. Ao enviar o chamado, ele vai gerar um número de protocolo. Vou voltar aqui, vou sair, vou logar aqui no setor de limpeza, já tenho salvo. Ao realizar login aqui no setor de limpeza, eu vou mostrar como funcionaria, como o setor receberia esse chamado. Indo aqui em painel técnico, aqui estaria as informações do chamado, que seria o número do protocolo, o setor que solicitou, que foi o setor da Coinfra, o setor responsável, que seria o setor que recebeu o chamado da limpeza, o local, a sala 1, a descrição, remover caixas em frente à sala e a prioridade, se ele é urgente ou sem urgência. Aí vamos supor que eu sou o chefe do setor de limpeza, ouvi o chamado, pedi que os funcionários fossem resolver o chamado, os funcionários foram, resolveram, ao retornar eles falaram que concluíram, eu venho aqui na opção e marco como finalizado. Vou salvar, ele vai sair daqui da aba de filtros e vai para a aba de finalizados. Aqui também no painel técnico eu tenho a opção de backup, onde ele vai gerar em Excel um backup geral do meu painel, do setor, com todas as informações do painel e de todos os chamados dos últimos 30 dias. Vou fechar aqui, vou abrir aqui outro chamado como exemplo, vou botar teste. Vou direcionar o NTI, que seria o Núcleo de Tecnologia de Informação. Vou colocar teste 1. Vou marcar como urgente e vou enviar o chamado. Ele vai gerar o número de protocolo. Eu vou sair aqui. Vou realizar login no NTI. Aqui no NTI, ele seria como um administrador do sistema. Ele tem algumas funcionalidades a mais. Aqui, por exemplo, no painel técnico, ele consegue ver os chamados de todos os setores. Eu consigo filtrar, ver apenas do NTI,
ou do setor da limpeza, qualquer setor em específico do sistema. Vou botar aqui como todos. Aqui são os chamados que a gente realizou. Eu também consigo deletar um chamado de algum setor em específico. E também ele tem um painel de dashboard, onde ele consegue ver o status geral do sistema. Os chamados que estão em aberto, em andamento, qual setor está recebendo mais chamado, com a evolução dos últimos 30 dias, dos últimos chamados realizados no sistema. Ele também tem a opção de gerar um backup geral, que ele vai gerar um backup geral em Excel, de todos os setores, separado aqui por colunas, dos últimos 30 dias. Voltando aqui, vamos supor que eu realizei um chamado e eu gostaria de saber se esse chamado ele foi finalizado ou não. Eu venho aqui em últimos chamados, através do número protocolo eu consigo ver se o meu chamado ele foi finalizado, ou se ele está em aberto. E, bem, com isso eu concluo a minha apresentação do sistema de chamados e da solução proposta para organizar o fluxo de solicitações internas. A aplicação demonstrada, ela tende ao objetivo de substituir um processo manual por um modelo mais estruturado, com maior controle, rastreabilidade, organização das informações dos setores. Bem, é isso e obrigado pela atenção.